Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma outra definição que eu já comecei a mostrar nos meus vídeos anteriores, que é sobre o DataOps, que na verdade é uma peça muito importante quando nós estamos construindo o nosso ONS, né? Unified Namespace. E isso é muito importante porque ele vai ser responsável por fazer o que nós vamos chamar de pipeline de dados dentro desse ecossistema, tá? Só para a gente contextualizar, assim como o DataOps faz, é, hoje, normalmente, nas aplicações de indústria 3.0, nós pegamos um determinado controlador junto do seu sistema, seja ele uma EVM, alguns inversores e um sistema SCADA, e colocamos ele dentro de um silo, que é o silo daquela determinada área de uma determinada empresa, né? E aí você não consegue extrair os dados daquele silo, daquele sistema, a não ser que você tenha em outros sistemas os mesmos softwares, as mesmas conectividades de um determinado fabricante que fez aquele seu primeiro sistema, ou, como normalmente se faz, cada pedaço de produção exporta um arquivo XLS, alguém junta todos esses arquivos, faz um gráfico, coloca no PowerPoint e mostra para o seu gerente ou diretor para ver o consumo, por exemplo, de um determinado processo versus o consumo de energia da planta em um determinado período, né? Geralmente é assim que se faz, por quê? Porque os sistemas não estão totalmente integrados, né? Não existe uma integração dos dados, não é uma integração de comando ou uma integração de intertravamento, mas uma integração dos dados de toda uma fábrica, né? E nesse contexto, o NS ele chega para poder facilitar esse tipo de integração, né? Então, se você quiser hoje fazer essa comparação entre é, quando você liga um compressor e o pico de corrente que tem na subestação, você hoje tem que fazer essas, usar essas técnicas de ficar exportando os dados de um lado para o outro para conseguir juntar eles dentro de um único sistema, né? Então, o NS ele vai facilitar exatamente isso, você poder comparar esses dados de diversas áreas em diversos locais. Então, para que serve o DataOps nesse contexto? DataOps é a peça desse quebra-cabeça que vai criar um pipeline de dados. Então, ele recebe os dados de diversas fontes. Então, ele pode receber dados de um sistema, de um PLC da área A, o PLC da área B, o PLC da área C. Ele pode receber esses dados de algum sistema, algum software que faz monitoramento, por exemplo, de corrente e temperatura de um determinado motor. Ele pode receber os dados de diversos lugares e ele vai criar esse pipeline, vai contextualizar esses dados, e aí, quando eles estiverem todos organizados, digamos assim, ele vai escrever eles em um data warehouse ou um data lake. Agora nós já sabemos qual é a diferença entre eles. E aí, a partir desse momento, é que nós realmente temos a possibilidade de usar softwares de analytics para conectar diretamente nesses bancos de dados, onde os dados já estão previamente organizados e tirar as melhores conclusões para melhorar o processo, independente de qual variável está em qual lugar, né? O engenheiro que vai fazer uma parte do analytics de um determinado processo, né? Ele vai olhar as variáveis e nem sempre ele precisa saber exatamente qual é o caminho que aquela variável fez. Saiu do ponto A, passou pelo PLC, foi até um, um data ops. O que importa para ele é que os dados estejam disponíveis, seja o dado da área A, seja o dado da área B, seja o dado da área C. E o data ops é uma peça muito importante nesse contexto, porque é ele quem vai criar esses pipelines e vai disponibilizar os dados em diversos bancos, um conjunto de bancos de dados, e que esses bancos de dados vão estar conectados ao Analytics, né? Se você não tem esse data ops, por exemplo, machine learning é praticamente impossível de você fazer, porque você não vai ter todas as informações, né? Machine learning ele vai em cima de todo esse contexto para que ele consiga realmente aprender com a máquina ou as máquinas ou o processo a melhor maneira de se otimizar. Sem esse ONS, ou sem o DataOps no lugar certo, é praticamente impossível fazer isso. Tá? Então, para o mundo industrial, isso vem cada vez ganhando mais força, porque os dados agora não estão mais ficando em silos, eles estão ficando disponíveis em todos os lugares, e a gente precisa de alguma maneira organizar esses dados, criar os pipelines
e guardar eles de maneira coerente, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa o seu comentário e até a próxima.